Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez para revelar o Oculto 2, não é? Sobre o que nós iremos hoje aqui questionar e falar e dialogar e apresentar, né? E trazer essas revelações para vocês. É sobre os pastores que vivem em cima dos púlpitos das igrejas. Eles vivem pregando o amor, eles vivem falando em união, certo? Eles vivem dizendo que ama, certo? Mas, infelizmente, eles não vivem praticando essas boas ações. E eu estou aqui para revelar, é porque eu não consigo ver. Eu sei, meus queridos amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu sei que todos nós, somos falhos. Mas para que nós exercer uma função de o bispopado dentro das igrejas, de exercer uma função de autoridade eclesiástica dentro das igrejas, se nós não temos esse coração, esse perfil para essas categorias? Então, o que eu venho trazer nesta tarde para vocês, neste segundo vídeo aí, que está escrito o Oculto, revelando o Oculto 2, né? É com todas as evidências necessárias para revelar aquilo que está escondido, entendeu? E eu quero aqui revelar essas coisas, porque esses camaradas aí, eles têm uma alta ligação de um ministério muito espichado, certo? Sabemos que eles têm altas condições financeiras e não querem compartilhar com as ovelhas. Mas isto é uma grande responsabilidade deles. É uma grande responsabilidade dos pastores das igrejas de chorar com as ovelhas, de dividir o pão com as ovelhas, de comer a palha e dar o trigo para as ovelhas, porque isso foi o nosso mestre quem falou, nosso Senhor Jesus. Então, meus queridos, infelizmente, eles não estão vivenciando isso. É muito bom subir ao púlpito e pregar, dizer, não fazeis isto, e vós estão fazendo. Olha, não matais, por exemplo, e vós estão matando, no sentido espiritual, as ovelhas, certo? Mas o que eu quero dizer aqui é que estas evidências, elas ficam ocultas dentro das igrejas, dentro do evangelho. E esses camaradas aí, que pregam o evangelho, esses pastores, como eu já falei, eu que não tenho esse negócio de esconder quem é e quem não é, certo? Porque isto é uma grande responsabilidade com as ovelhas e com as almas que estão aí perecendo. E nós deveremos ensinar o amor, a caridade, a repartir aquilo que nós também temos. O profeta João Batista, mais uma vez, ele falou dizendo, quem tiver duas túnicas, divida e dê um para o teu próximo, para aquele que não tem, certo? Aí ele vem mais uma vez reforçando com a injeção espiritual, dizendo, quem estiver 2 pães, divida-o e dê um para quem não tem, certo? Mas, infelizmente, nós poderemos observar dentro das igrejas, os pastores estão lá sentados nos púlpitos das igrejas, pastores presidentes, como eu já falei, a Assembleia de Deus tem, não estou julgando, estou aqui para apenas revelar que isso é uma farsa muito terrível, de estar sentado nos púlpitos das igrejas, certo? E arrastando aquilo que as ovelhas têm. Sabemos que o dízimo da igreja, ele é obrigatório pelo nosso Senhor Deus. Tudo bem, os 10%. Mas eu quero aqui falar de algo que eu vi e não que eu ouvi. E que eu ouvi algumas coisas também, teve testemunhas aqui representando perante a minha presença aqui e falando sobre estas coisas. O pastor local, um pastor presidente local, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Abreu e Lima, estava aniversariando. E o pastor pediu para
cada um dos irmãos comprar 2 cadeiras. Cada um dos irmãos comprar 2 cadeiras. Cada cadeira avaliada mais ou menos entre 35 a 40 reais. Os irmãos conhecem aquelas cadeiras de plástico, né, branca. E eles pediram para os irmãos comprar, cada um dos irmãos comprar 2 cadeiras. Que é isso, irmãos? Isto é um absurdo. Um ministério que é milionário, certo? Um ministério que mais ou menos por mês entra 1 milhão ou até mais por mês, e ainda se entrasse 400, 500 mil reais, daria muito bem para cá com as despesas. É muito dinheiro. E é muita coisa que está escondida, oculta. Isso aí ele não fala para ninguém, nem revela quanto entra, nem quanto sai. Agora, para querer arrastar aquilo que as ovelhas têm, é muito fácil. Ô meu pastor, o senhor aí já está recebendo já os 10% que os nossos irmãos aí pagam, certo? Ô meu pastor, os nossos irmãos aí estão efetuando as ofertas. A Bíblia diz, certo? Em Malaquias 3:10, trazeis o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor, para que haja mantimento. Certo? E não vem com essa conversa fiada por aí em dizer que tem uma oferta ossada por fora, porque a Bíblia fala sobre a oferta ossada. Esta oferta ossada era por fora do dízimo. Tudo bem, concordo. Mas quando era o primeiro templo a ser construído, ou pode ser o segundo templo, é uma infração que esteja lá embaixo. Entendeu, meu pastor? É assim. Isso aí vocês não revelam para eles, para os pequeninos? Por que o Senhor não revela, meu pastor? Tá bom de vocês pregar isso aí em cima dos púlpitos das igrejas. Isso aí é coisas ocultas que vocês não revelam, certo? Vocês não pregam isso aí em cima das igrejas. Por quê? Porque vocês sabem muito bem. Porque se pregar isso aí em cima das igrejas, os irmãos irão questionar e irão cobrar, que é por devido direito deles. Certo? Porque quem dá o dízimo, quem oferta na casa do Senhor, tem o direito de saber como é que está sendo manejado e manipulado esse dinheiro. Isso aí vocês, infelizmente, não falam, né? Ah, como é bom, né? E mais, a oferta ossada, ela era para a reconstrução de templos, quando era iniciante. Templo iniciante que estava iniciando com grandes sofrimentos de baixas condições financeiras. Tá bem, ô meu pastor Ailton José Alves? Vamos lá agora. Esse aí foi na Assembleia de Deus. Isto aconteceu na Assembleia de Deus do Ministério Abreu e Lima, aqui no bairro de Jaguarana, município do Paulista, Pernambuco, nosso estado brasileiro, é claro. Agora iremos para o Ministério de Recife. Eu quero aqui mostrar as evidências que o nosso pastor Ailton, o pastor presidente, ele para a reconstrução do templo central lá em Recife, estava anunciando na televisão e no seu canal e pedindo para quem quiser, para as pessoas, aliás, doar dinheiro para a reconstrução do templo maior, mais grande, enorme, certo? E ele dizia, quem quiser doar 30 reais, ligue tal número de tal, sim, é um tal número, que eu não lembro mais, não gravei. Quem quiser doar mais, 80, 100 reais, ou até não sei quanto, a mais do que isso. Eu vi ainda esses valores, não acompanhei toda a história lá da petição de ofertas para a reconstrução dos templos, aliás, do templo central. Irmãos, o que é isso, pastor? O senhor pedindo dinheiro para reconstruir o templo central? Eu creio que o Ministério Recife, ele tem aproximadamente quase 1000 igrejas, pode ter até mais, eu acho que tem mais do que isso, eu estou chutando uma média. Isto é, um ministério milionário, certo? E cadê o dinheiro de lá? Dá para construir, pastor? Que é isso? Dá para construir, sabe quantos templos daquilo dali? Dá para construir uns 50 ou 100. O que tem lá no cofre. O que é isso, pastor? Tá deixando as ovelhas sangrando, é? Arrastando o que elas têm? É? Pare com isso, pastor. Isso é muito feio, sabia?
Sabia que isso é feio? Vocês têm aí um alto salário acima de 80 mil, 100 mil reais. Ou vocês acham que eu acho que eu não sei isso? Vocês fazem o salário de vocês. É muito bom, pastor. Eu sei. E um pastor da Assembleia de Deus Ministério Abreu Lima e da Assembleia de Deus Ministério Recife, o pastor presidente equivalente tem um salário de 100 mil reais. Não é, pastor? É muito bom receber um dinheirinho desse. Enquanto as ovelhas estão aí limpando fossas, uns que trabalham limpando fossas, para ganhar por mês 600 reais, 880 reais, numa média de um salário mínimo. Outros estão aí limpando matos, para quando chegar no final do mês, ofertar com dízimo, certo? E eu sei muito bem aí, meu pastor, que no seu ministério tem pessoas que faz parte e é crente, que são empresários, que são da polícia, outros que são delegados. Eu sei que tem, certo? Tem pessoas da altas aí, advogado, certo? Tem pessoas até que é juiz, que são crente, e tem um salário muito alto, e tem um dízimo muito gordo. O rendimento por mês, aí aproximadamente, eu sei que é mais de R$1 milhão. Que é isso, pastor? Muito mais, eu estou botando uma média disso, eu sei que é muito mais do que isso. Pastor, tem que parar com isso. Vocês pregam amor e deixam as ovelhas sangrando, tirando o que ela não tem. Aí fica pedindo oferta por fora, entre 30 a 100 reais, para a reconstrução do templo. Isso é muito feio. Será que vocês não olham no espelho a cara de vocês, a cada dia, quando vocês vão se aprontar para ir para a igreja? Antes de vocês, após que vocês vão tomar um banho, que vocês tomam um banho, vai ter que ir para frente do espelho para se aprontar, colocar uma calça, uma camisa, um terno, uma gravata, certo? Vai ter que olhar para sua cara, no espelho. E vocês não se lembram disso, vocês não têm coração. Pastor, eu vim criado de uma família muito humilde, mas a minha simplicidade nunca vou deixar Satanás tomar. De um dia, quando eu exercer este cargo para pastor, sou presbítero hoje, e vocês sabem muito bem que um presbítero deve ser honrado com duplicada honra 2 vezes, certo? E eu tenho essa mesma função de vocês. Se um pastor ele batiza nas águas, um presbítero ele pode batizar, certo? Se um pastor ele dá bênção apostólica, um presbítero também pode dar bênção apostólica, certo? Entendeu? Então, se um pastor pode administrar uma santa ceia, um presbítero também pode. Se um pastor pode instruir a igreja, um presbítero também pode, pastor. Nós somos ungidos pela misericórdia de Deus. Nós aqui não somos nada. Todos nós somos da mesma altura. O ministério onde eu faço parte é pequeno. Tem aproximadamente 40 igrejas, certo? Estão crescendo. Amém, pastor? Eu já fiz parte também, antes de ser autoridade eclesiástica, de uma igreja que só tinha 2 igrejas. De um ministério, aliás, que só tinha 2 igrejas. Certo, pastor? Eu vim da humildade. Aí você pode até estar pensando, e se um dia ele crescer? Vou lutar e pedir forças ao meu Senhor Deus, que nas minhas orações eu peço para Deus me sustentar e não cair na avareza. O que tenho para dizer aqui a vocês e para todos que vivem nesse erro e cometendo e deixando as ovelhas sangrando. O que quero dizer é isso. É que a minha preocupação é em orar e não deixar que eu caia. E pedir para Deus também, para que Ele não deixe eu cair na situação da avareza, meu querido. Eu quero dizer uma coisa a vocês, pastores. Prostitutas, Deus liberta e é libertada por Deus. Porque elas querem uma decisão. Ela diz, eu quero aceitar Jesus. Ela diz, eu quero mudar. Traficantes, eles dizem, eu quero mudar. E Deus vai e entra. Deus só entra quando você permite. Assassinos, ele diz, eu quero mudar. Deus vem, entra e faz a obra, muda, certo? E etc, 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 etc. Agora, por que o avarento, mas é tão difícil de mudar? Por quê? É porque é aquilo que Jesus, o nosso Deus, falou. Jesus, ele disse que o dinheiro é a raiz de todo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia diz que o dinheiro sufoca. Quando o homem se apega ao dinheiro, ele esquece totalmente de fazer as boas ações, como por exemplo, de dividir o pão ao próximo,
de abraçar as pessoas das igrejinhas pequenas que vêm visitar as suas igrejas grandes? É, sim, pastor. O homem, quando ele muda, quando o pastor quer fazer a vontade de Deus, ele não faz acepções de pessoas. Certo, meu pastor? E por que vocês estão fazendo isso? Vocês querem infringir as leis que Deus tem levantado. Vocês querem ser maior do que o nosso Deus Altíssimo. Vocês querem dizer que é vocês que levantam as leis de dentro das igrejas? Como é que vocês podem levantar as leis que o nosso Deus já levantou? Temos que seguir por ela, pastor. Eu tenho aqui para vocês hoje. Está aqui. Bíblia Sagrada. Eu tenho hoje para vocês aqui um bom remédio para vocês. Vamos lá? Irei aqui efetuar alguns versículos da Bíblia Sagrada e aquilo que nosso Deus tem nos falado, pastor. Eu quero aqui falar primeiro em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 12. Vamos ler para ver o que é que diz? Diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Glória a Deus. Está escrito, dividido: foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Olha aí, isso é Paulo aplicando. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo. Glórias a Deus. O 15 que diz assim: para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Não entendeu, não? Estou com vontade de repetir mais uma vez. Eu agora vou dar um rezinho e vou para o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Glórias a Deus, glórias a Deus, pastores. Por que vocês violam as leis? O nosso apóstolo Paulo, ele aqui adverte. Olha, percebe? Rogo vós, irmãos meus, que estejam unidos em uma só união. Rogo vós, irmãos meus, que estejam unidos em uma só fé. Ele está aqui tentando consertar o povo. Que nas igrejas primitivas, naquela época, as pessoas de outros ministérios diferentes, eles viviam lutando um contra os outros, como hoje vocês aí estão, pastores da Assembleia de Deus do Ministério Recife, Abreu e Lima. Há uma guerra travada, como eu já falei, no primeiro Revelando Oculto 1. E Paulo aqui está dizendo que as pessoas ali era combatente um para com os outros, era com seus irmãos de igrejas, crentes, evangélicos, certo? E ali, eles se levantavam um do meio de outros e diziam: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Paulo. Ministérios totalmente diferentes. E outros se levantavam e dizia: eu sou de Cristo. Outro: eu sou de Cefas, até Cefas. Pastores, hoje isso
está acontecendo nos vossos ministérios. Isso aqui que eu li. E há uma dissensões terrível. Há uma divisão terrível, desagradável aos olhos de Deus. Aí, antes de descer mais um pouquinho embaixo, eu vou mostrar aqui, pastores, para vocês o que é que o nosso Deus, ele fala. Romanos, vamos lá, em Romanos, capítulo 2 e versículo 11. Vamos lá para reforçar esta palavra que eu trouxe hoje aqui para vocês. Porque para com Deus não há acepções de pessoas. Porque para com Deus não há acepções de pessoas, pastores. E por que, como eu já falei, vocês ainda ficam temendo? Vocês ficam temando. Uma coisa a que Deus ajuntou, vocês querem espalhar. Deus mandou, pastor, eu aqui estar unido com você e com vocês. E é isso que eu estou fazendo. Vou aí nas suas igrejas. Já fui várias vezes nas suas igrejas, certo? Mas o problema está em vocês, não estão em outros ministérios. Porque quando alguém é de outros ministérios, quando é o ministério